Os símbolos de fé reformados, eles têm uma certa unidade, né? E aqui eu vou me apegar, não à segunda parte, porque diz respeito à pregação, mas a primeira parte é uma distinção que precisa ser estabelecida aqui entre esses símbolos de fé. A partir dessa afirmação que existe uma certa unidade, né, unidade profunda, até eu diria, entre os símbolos de fé das várias igrejas reformadas, isso não quer dizer que não haja nenhum tipo de distinção. Existem, sim, algumas distinções, e este texto deixa pelo menos uma delas muito clara. Nós somos muito próximos dos nossos irmãos reformados da Holanda, por exemplo, do Canadá, os chamados reformados do continente. Mas a nossa herança reformada é uma herança reformada da ilha, ou seja, ali do período dos puritanos ingleses, da Escócia, né, também, e outras localidades próximas. Isso nos distingue em alguns pontos. Por exemplo, a visão que os reformados do continente têm a respeito dos ofícios de Cristo, né, que os ofícios que Cristo deu à igreja, há uma certa distinção entre eles e nós. Eles acham, por exemplo, que o presbiterato, há uma distinção entre o presbiterato regente e docente superior àquela que nós conseguimos perceber. Para nós é um só ofício, mas este ofício ele é dividido entre dois tipos de exercício desse ofício, uns para os presbíteros regentes, que são aqueles presbíteros que nós conhecemos e chamamos assim por presbíteros, estão mais ligados ao governo e à disciplina. Eles tratam da palavra, claro, porque tudo é regido na palavra de Deus. Tudo na igreja é governado pela palavra, mas não é a palavra pública. Eles não são chamados por Deus para a pregação, porque se o fossem também seriam chamados para os sacramentos. Alguns textos provam isso, não só apontados na confissão de fé, mas também nos catecismos, que existe uma distinção, aqueles que são mais apegados à presidência, ao governo, à disciplina, e aqueles que se esmeram na palavra. Estes são os chamados presbíteros docentes, aqueles que pregam, aqueles que ministram a palavra, aqueles que ensinam publicamente. E ambos juntos formam o presbiterato da igreja, o conselho da igreja. Para uma igreja reformada há uma distinção. Eles separam em dois ofícios. O ofício dos presbíteros regentes, que são chamados de presbíteros, e o ofício dos presbíteros docentes, que são chamados de ministros da palavra e dos sacramentos. Ainda que nós utilizemos os mesmos termos, o fundamento é distinto. Nós não temos dois ofícios, apenas um ofício dentro do presbiterato, com funções distintas entre os presbíteros regentes e docentes. Além disso, a visão a respeito do dia do Senhor, a nossa visão é muito mais restritiva. A deles é muito mais propositiva a respeito de que você deve guardar o dia do Senhor indo para o culto, né, se eximindo de algumas atividades, mas eles são mais calvinistas do que, por exemplo, puritanos. Então, não vou passar muito tempo gastar muito tempo nesse ponto, mas só para vocês vejam, existem algumas distinções. E uma delas está muito clara aqui com respeito ao que nós identificamos como igreja. Eles falam de marcas da igreja. Nós falamos de uma marca da igreja. A única marca da igreja é a palavra, é o mínimo, a menor partícula da confissão da nossa fé. Que eu poderia, com facilidade, resumir no credo apostólico. Quem não sustenta aquilo ali não é filho de Deus. Quem não sustenta o mínimo da fé. Aquilo ali é o que faz de uma igreja ser igreja ou uma seita. Quem não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, quem não crê no batismo, quem não crê na redenção dos pecados, quem não crê na igreja una, santa, católica, apostólica, não romana, mas cristã, quem não crê naquilo ali não pode ser salvo pelo Senhor. E porque há uma distinção nisso. Se você tiver muito boa vontade, você vai perceber que, no final das contas, uma igreja que sustenta este ponto vai ter uma certa pregação, vai ter administração dos sacramentos e algum tipo de disciplina. Mas o que eles dizem é que a correta administração, a fiel pregação da palavra, e são termos muito precisos, muito pesados. E se nós fôssemos pesar desta maneira, quase nenhuma igreja sobraria no nosso meio. Nós iríamos chamar, como muitos irmãos reformados fazem, praticamente todas as denominações evangélicas do Brasil de igrejas, né, de seitas e não de igrejas.
Para vocês terem uma ideia, se houver, eu desconheço, mas a única grande denominação que os reformados do Brasil reconhecem como uma denominação evangélica é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Para vocês terem uma ideia. Então, os que saem de uma igreja presbiteriana do Brasil e vão para uma igreja reformada, eles não estão indo para a mesma denominação. Não estão. Eles estão trocando, por exemplo, o fundamento do que é uma igreja. A descrição bíblica do que é uma igreja. E passando, à medida que eles passam a fazer parte desta nova denominação, eles estão excluindo todas as outras denominações, praticamente todas, que nós reconhecemos como igrejas de Cristo, ainda menos puras, como usa precisamente o nosso símbolo de fé, e eles dizem, não, são seitas, Assembleia de Deus, congregacionais, assembleanos de todos os tipos, batistas. Nós não cremos assim, irmãos. Eles são nossos irmãos, e estas são igrejas de Cristo. Algumas delas muito menos puras, por terem se desviado da fé, é verdade, mas ainda assim guardam o mínimo da fé, pelo qual nós podemos dizer são nossos irmãos e formam a igreja de Cristo. Outras já se desviaram no caminho, e a Igreja Presbiteriana do Brasil acertadamente já apontou como sendo seitas e sinagogas de Satanás. A Igreja Católica Apostólica Romana, as denominações neopentecostais como um todo, Igreja Nacional, Igreja Mundial, Igreja Internacional, Igreja Universal. Eu passaria a noite aqui citando, mas é desnecessário. Essas já viraram sinagogas de Satanás, porque já não cumprem mais o mínimo da fé. Então, nós somos unidos em muitas coisas, mas não em tudo. Não somos reformados nesse sentido denominacional, somos presbiterianos. E por isso, respeitamos, não marcas da igreja, mas a marca da igreja, que é a palavra. Quem sustenta o mínimo da palavra é nosso irmão. Amém.